bem-vindos todos ao culto de louvor do nosso Deus, nosso culto vespertino. Começar orando hoje à noite, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de nos reunir todos juntos aqui. Senhor Deus, te agradeço, o Senhor é bom, nos deu um local para nos reunirmos, nos deu saúde para estarmos aqui. Obrigado por todos que contribuíram para que esse lugar pudesse existir hoje. Te agradeço pelo pastor, pela sua dedicação, e eu te peço, Senhor, que possamos sejamos unidos como o teu corpo para te adorar, lembrando que somos um em Cristo. Eu te peço, dirija nossas mentes para estarmos atentos à tua palavra, abra nossos corações para sermos tocados pelo teu Espírito. Eu te peço que tudo que nós façamos hoje seja em honra, em decência, tudo para a tua glória, Senhor, desde os cânticos, a mensagem e o período de comunhão. Eu te peço, usa, Senhor, a tua palavra poderosamente. Em nome de Cristo. Amém. Vamos começar cantando 299, que é um hino bem rápido. Então vamos cantar duas vezes. 299, só confiar. 299. Só confiar. Próximo hino, 195, 195, regozijai-vos, ó crentes. Cristo voltará.
Pedro diz, né? Quem tem essa esperança se purifica-se a si mesmo. Então, vamos ficar muito alegres, porque Cristo voltará um dia. Agora vamos recolher os dízimos e as ofertas, cantando o hino número 81. Então, para o nosso momento de dízimos e ofertas, cantar o hino 81. O amor de Deus, 8:1. Agora vamos abrir nossas Bíblias. Espero que todo mundo tenha trazido a sua. Senão a gente tem sempre ali. Vamos abrir no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19. Vamos ler do 1 ao 8 todos juntos. Êxodo 19, do 1 ao 8. Vamos ler todos juntos essa passagem. Pedir para todos os irmãos colocarem de pé para a leitura, como é nosso costume. Êxodo 19, do 1 ao 8. Vamos ler. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos
asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Podeis assentar, irmãos? Vamos cantar mais um hino 190, 190. Agora posso ver. 190. Agora posso ver. O último hino antes da mensagem hoje à noite. 190. Deveria ter ligado a máquina. Vamos cantando. Boa noite, irmãos. É bom ver todo mundo aqui. E mais uma vez, semana passada nós tínhamos uma visita pela primeira vez. E eu só lembrei no fim do culto, então, avisei. Mas eu gostaria de dizer bem-vindo a dona Ana Iris. Lembrei, gente. Bem-vindo. Tem mais alguém aqui visitando pela primeira vez ou segunda vez? Também temos nossa presença numa primeira, segunda, acho que talvez quarta vez,
Roberto e Isabela, que estão também congregando conosco agora. Né? Muito bom. Semana que vem deveremos ter esta ventilador também funcionando. Tem ainda algumas coisas que não estão acertadas, né? Mas pouco a pouco vai ter tudo funcionando como deve, né? E assim vamos ficar alegres e vocês também, né? Hoje à noite eu quero falar sobre o assunto Sede Santos. Sede Santos. Vamos abrir nossas Bíblias para Levítico, capítulo 11. Vocês vão notar que hoje à noite, em Êxodo, capítulo 19, nós lemos: E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E agora, Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11. Aqui estão a continuidade de Moisés passando para o povo as leis de Deus. E nós não vamos ler tudo aqui, mas está dando assim umas leis em relação a nosso viver, quer dizer, daquele povo, daquele tempo, no tempo antes da cruz, antes de Cristo, né? Mas mesmo assim é escrito para o povo de Israel e ainda em vigor hoje. E quando nós pensamos da lei de Moisés, né? A gente tem que lembrar que antes de aceitar Cristo como Salvador, você está vivendo sob o quê? Vamos ver isso no Velho como no Novo Testamento. Mas aqui em capítulo 11, versículo 44 e 45, nós lemos: Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio que podemos estar aqui hoje à noite, congregado presencialmente, com bastante gente aqui. Obrigado. E sabemos, Pai, também que tem algumas pessoas assistindo pela internet. E te damos graças por cada pessoa assistindo, Pai. Pedimos que nos dirija hoje à noite na Tua Palavra, para que podamos aprender melhor o que Tu queres dizer quando diz sede santos, porque eu sou santo, porque Tu és santo. Pedimos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, para reconhecer as pessoas pela internet, bem-vindo ao nosso culto também. O que é santidade? Minha pergunta para vocês. Separação. Separação. Separação, muito bom. Que mais? Mais alguém? O que é santidade? O que é santidade? Santidade, no dicionário, santidade diz qualidade ou virtude de santo.
qualidade ou virtude de santo, pureza. Agora, o que é santo? Agora é mais essa a resposta de Eliane. Né? O que mais? Alguém quer adicionar? O que é santo? O que quer dizer santo? Puro. O que mais? Sem pecado. Sem pecado. Bom. O que mais? Antes de ir para a Bíblia, veremos também no dicionário. O que é santo? Algo essencialmente puro, perfeito. Esse é Deus. É Deus. Que não pode ser violado. Aquele que vive conforme a lei de Deus. Esse gostei. E também o dicionário diz, e a moral religiosa. Também diz, está escrito, disse da conduta exemplar ou de pessoa de conduta exemplar. Quer dizer, irrepreensível. Deus é santo. Deus é santo. Ele é perfeito. Ele é santo e puro, sem pecado. Hoje de manhã, durante a escola dominical, na aula das mulheres, Elis estava ensinando sobre quando Deus deu a lei ao povo de Israel, como registrado no livro de Êxodo, nos versículos 19 a 24. Quantos de vocês assistiram nessa aula? Boa, eu vi que tinha mais de 20 visitas nesta aula. E muito bom, né? 3 meses depois que o povo foi liberto da escravidão do Egito, chegou ao deserto de Sinai. Foi justamente neste tempo e neste lugar que Deus deu ao seu povo a lei. Ele se leu o capítulo 20, onde encontramos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os mandamentos mais conhecidos, né? Mas ela também nos informou que, além das 10, existe mais 603, quer dizer, um total de 613 leis. E tem pessoas que dizem que, eu cumpro, eu vivo pela lei. Difícil? Né? Difícil? Há 613 leis, se contar todos, nos livros da lei. Neste trecho, Deus estabelece o que nós chamamos a aliança mosaica, dado a Israel, de acordo com, vamos dizer, 3 divisões, cada uma essencial às outras, e as 3 como parte essencial da aliança, quais sejam os mandamentos, falando das coisas judiciais, que expressam a justa vontade de Deus. Encontramos isto em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 26. Também tem os estatutos, as leis morais, que regem a vida social de Israel. E aqui em Levítico 11 estamos vendo isto. A vida social de Israel. Se voltar para casa hoje e ler capítulo 11, 12, 13, capítulo 10, vai ver isso. E também tem as leis, vamos chamar as ordenanças, as leis cerimoniais, que regem a vida religiosa de Israel. Encontramos isso em Êxodo 24, versículos 12 até 31, versículo 18. Isso inclui também tudo que tem a ver com o serviço levítico, com os levitas, com os
os sacerdotes, como fazer isso, como não fazer isso, né? Como fazer as ofertas, como receber as ofertas para fazer sacrifícios para o povo, como levar, o que levar para ser sacrificado, né? Então esses três elementos formam a lei, tal como essa expressão foi usada no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, por exemplo, menciona esta. Eu não vou ler o trecho todo, mas pelo menos 2 versículos. Versículo 17, 18, Jesus diz: não cuidais que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tiro jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jota e tiro faz parte do alfabeto. J é realmente uma letra, é J ou Yoda, né? E são, vamos chamar também, bandeiras nas letras. E pontos por baixo das letras. Nós ainda não temos nosso quadro de uma página da lei, do Êxodo, né? Que geralmente fica aqui. Nós não temos tirado esses para limpar e colocar ainda. Mas talvez semana que vem pode chegar e ver uma página de um rolo da lei, né? A página fica mais ou menos desse tamanho, é feito de pergaminho branco, e esse é o que resta de e está guardado, protegido, né? Tem mais de 100 anos essa página. E então, né? Então, estes todos formavam um sistema religioso. Os mandamentos e os estatutos eram um ministério da condenação e um ministério da morte mesmo. Vamos para 2 Coríntios. 2 aos Coríntios, e veremos o que Paulo diz acerca disso. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Eu gostaria de ler o capítulo inteiro, mas nós não vamos fazer isso. Vamos começar com o versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Eu confio em Deus. Você também confia em Deus? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento ou nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele está falando aqui sobre o dado da lei, como nós mencionamos hoje, e como foi mencionado na escola dominical hoje.
Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. A lei, como nós aprendemos na semana passada, na aula dos homens, também hoje, e temos visto, a lei mata, a lei condena. Ninguém pode cumprir a lei e se justificar, porque se falhar num só ponto, está culpado de tudo. Então é impossível o homem se justificar perante Deus. Então a lei era um ministério da morte, era um ministério da condenação. As ordenanças, falando das leis cerimoniais, as ordenanças proporcionavam na pessoa do sumo sacerdote um representante do povo diante do Senhor e através dos sacrifícios providenciado uma cobertura, quer dizer, expiação, kippur, ou então uma provisão para perdão. Vamos para Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, vou ler versículo 6. Diz aqui: depois Arão oferecerá o novilho da expiação, kippur, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, mais tarde pela nação, para os pecados. Então, as ordenanças proporcionavam na pessoa do sumo sacerdote um representante do povo diante do Senhor e nos sacrifícios uma cobertura, uma expiação, uma provisão para perdão para os pecados, em antecipação da cruz, quer dizer, em antecipação da vinda do Messias, o ungido, a Mashiach, o ungido, o Messias, ou como nós conhecemos, o Cristo, o Messias, o ungido. E o ungido, Cristo, é o Salvador. É por isso o nome dele é Yeshua, Jesus, Salvador, salvação. Vamos ver isto em Hebreus capítulo 5. Capítulo 5 de Hebreus. Capítulo 5, vamos ler versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 5, versículos 1 a 3. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer a oferta pelos pecados. Vamos para capítulo 9, Hebreus 9, vou ler versículos 6 a 9. Hebreus 9, versículos 6 a 9 agora. Nós lemos: ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo,
que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Vamos comparar isso com Romanos agora. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26, quero ler. Diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua, em Jesus. Na aula dos homens hoje de manhã, estávamos estudando a primeira cidade das cidades de refúgio, né? Qual é o nome da primeira cidade? Kedes, ou Kedesh. Quantos de vocês assistiram nessa? Boa. Né? Os outros, assistem durante a semana. Boa. Né? Na aula dos homens, estávamos estudando a primeira cidade das cidades de refúgio. E aprendemos que o nome desta cidade, Kedes, quer dizer santidade, e tipifica a santidade da pessoa do Messias, quer dizer, do Senhor Jesus Cristo. Agora, outra coisa para talvez alguns não sabem, nós temos um prédio aqui com 6 apartamentos, ou melhor, quartos, né? E cada sala, ou cada quarto tem nome. O primeiro que, quando chega lá no prédio, qual o nome daquele quarto? Sabe? Kedesh, o Kedes. Cada quarto tem nome. Cada quarto tem nome significante, porque aponta nossos olhos para o Messias, Cristo Jesus. Esse salão onde estamos, sabe qual é o nome dessa sala? Jerusalém. Esse tem também nome. O quarto de lá também tem nome. Qual o nome? Emaús. O outro quarto, a maioria talvez que não tem crianças, nem tem chegado, também tem nome. Alguém sabe qual é? Betânia. Onde Jesus levantou ou ressuscitou quem? Lázaro. E quando convidamos judeus para ficar aqui para um retiro, eles podem ficar lá, e dentro de cada quarto tem um quadro com uma descrição da cidade de refúgio, ou então qualquer outra, mas aquele prédio tem 6 quartos, tem 6 cidades de refúgio. Na entrada da nossa garagem temos 2 quartos, estamos usando como banheiros públicos, né? O lado direito é para as senhoras, hoje à noite é também berçário. E qual o nome daquela? Beit Lechem. Beit quer dizer casa, Lechem é provavelmente o que você comeu para café hoje de manhã. Pão. Casa do pão. Agora, Jesus é o pão da vida. Onde é que ele morreu? Onde é que ele nasceu? Na cidade do pão. Lógico. Ele é o pão da vida, né? No outro lado, qual o nome do outro quarto? Canaã. O que aconteceu em Canaã? Canaã, Bagaleu. Canaã, Bagaleu, né?
Caná de Galileia. O que aconteceu? Jesus transformou água em Eu não estou ouvindo. De novo. Vinho. O que significava isto? Que um dia Cristo, o Messias, ia derramar seu sangue. Fez um milagre. Primeiro milagre. E naquela mesma cidade fez o segundo milagre. Então, cada quarto aqui nessa propriedade tem nome. E cada quarto está relacionado com Cristo. Por isso o nome desse lugar é Beit Chayei Shalom, Casa Vida de Paz. Porque o Messias é o príncipe da paz. É ele que oferece verdadeira paz. Né? Então, para voltar à mensagem, né? O primeiro nome, a primeira cidade, o nome é Quedes, quer dizer santidade. O assunto hoje à noite tipifica a santidade da pessoa do Messias. Ele é santo, por isso ele podia morrer na cruz, ir ao inferno e pagar sua pena e minha pena. E de alguma maneira que eu não entendo bem, ele podia pagar uma pena infinita e ressuscitar ao terceiro dia. Mas lembra, ele é infinito. Se uma pessoa morrer recusando o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, essa pessoa vai pagar a sua própria pena eternamente. É isso que quer dizer sofrer no inferno. E a Bíblia fala mais sobre o inferno do que sobre os céus. Interessante. Deus não quer que ninguém vá lá. Então ele providenciou uma salvação perfeita, mas cada indivíduo tem que aceitar esse dom gratuito. Então, o nome da cidade, Quedes, quer dizer santidade, e tipifica a santidade da própria pessoa do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Cada homem é pecador, cada mulher também. Né? Cada homem, para usar o termo, como diz, geral, né? Cada homem é pecador. E ele não pode cumprir a lei de Deus. Por isso é condenado. A lei vai só condenar cada vez o homem. Por isso o homem pecador precisa fugir para a cidade chamada santidade. Ele precisa fugir para Cristo, crendo nele para a salvação. Ele nos cobre com a própria santidade que ele é. Que maravilhoso. Veremos então esta santidade e como é relacionado com a vida do crente em Cristo. Primeiro, vamos ver a condição da santidade. A condição da santidade. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Quero ler versículos 3 a 7, depois vou pular para versículos 13 e 14. 3 a 7. 1 Pedro, capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Sabe que aqui nesse versículo tem uma referência ao tribunal de Cristo? Você chegando lá, suas obras vão ser provadas pelo fogo. A prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. E as coisas que não fizemos em fé vão queimar. Vamos pular para o versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, a condição para a santidade, sabe, a viva esperança nos encoraja ao quê? Obediência. A condição para a santidade é a obediência. Ele nos salva, perdoa todos os nossos pecados do passado, antes da salvação, e nos dá a santidade. Mas, ainda estamos vivos, ainda somos pecadores. E por isso que Jesus Cristo, hoje em dia, tem esse ministério de intercessão. Porque cada vez que você peca, que eu peco, ele tem que agir como nosso advogado. E nosso advogado sempre ganha. Não podemos perder a salvação. Veremos o exemplo da santidade. Está achado aqui em versículos 15 a 19. Vamos ler. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O exemplo da santidade. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Temos o exemplo. Por isso é tão importante dar uma lida nos evangelhos de vez em quando. Por quê? Lá vamos encontrar quem? Jesus Cristo dando outro exemplo de como viver, como falar. Veremos o lugar de ser santo.
lugar de ser santo. Vamos ler novamente versículos 15 e 16. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Onde é o lugar de ser santo? Do seu coração, do seu 15. Qual a referência? Versículo mais qual? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Separar Ele dentro do seu coração. Reservar lugar especial para Ele. Em nosso íntimo, nosso interior. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações. E estais sempre preparado para responder com mansidão. Para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. É o capítulo 3 de 1 Pedro. Aliás, 3:15. desculpe. 1 Pedro, capítulo 3, não capítulo 1. Me perdoa. Capítulo 3, eu estava lendo o versículo 15, 16. Vamos agora para 1 Pedro 1 e vamos ver versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, vamos ver uma coisa. O lugar para ser santo, primeiro, o lugar mais importante é onde? No seu coração, no seu interior. Porque se o interior está separado para Cristo, então logo isso vai ser exposto pela sua própria vida, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de não falar. O que você assiste e o que você não assiste. Onde você vai, onde você não vai. Agora vamos para 1 Coríntios novamente. 1 Coríntios, agora capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Vou ler versículo 30. Versículo 30 diz: mas vós sois dele. Dele quer dizer quem? Cristo. Vós sois de Cristo, de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A possibilidade de sermos santos vem somente por Cristo Jesus. Vamos para 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. E nós lemos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Agora vamos também
para João, Evangelho de João, capítulo 17. Eu quero ler versículo 19. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. E nós lemos: e por eles me santifico a mim mesmo. Quem está falando? O Senhor Jesus Cristo. Quando é que ele falou essas palavras? Quando? Antes de morrer. Ele estava onde? No Getsemane, jardim. Getsemane é uma palavra composta em hebraico. Get e shemen. Get é a prensa onde você extrai azeite das olivas. Uma prensa. Por muita pressão. Cristo estava sob muita pressão. Tanto que até suava gotas de sangue. Antes que foi traído. Antes que foi chicotado. Antes que foi colocado coroa de espinhos. Antes que ele foi pregado na cruz. Antes que foi a cruz, foi levantado e jogado dentro daquele buraco para então desconjuntar todos os ossos. Muitas dores, mas dor pior era antes. Porque ele sabia tudo que ele ia enfrentar. Todas as dores físicas e também a dor de pagar sua pena, a minha pena, no inferno. Versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ele está referindo a quem? Os seus discípulos. Alguns estavam não muito distante dele, dormindo. Lembra? Mas no próximo versículo, ele também inclui quem? Aqueles que vão crer nele. Então, inclui quem? Nós. Me incluiu. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Olha, um dia, tantos anos atrás, eu aceitei Cristo. E eu estou incluído. Um dia, alguns anos atrás, você também aceitou Cristo e foi incluído. A possibilidade de ser santos é tudo por Cristo. Possibilita tudo para nós. Agora, há um imperativo. Sede santos. Né? O imperativo para o crente ser santo é dado por Deus. Nós lemos isto no início, em Levítico capítulo 11. Temos lido isso várias vezes durante essa mensagem. Vamos para 1 Pedro. Voltando para Pedro. Versículos 1 e 2, nós lemos Pedro. Ele está identificando quem escreveu essa epístola. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Tudo na Ásia Menor. Hoje em dia, qual país? Turquia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai.
tinha muitos crentes que mudaram para a Ásia Menor, escapando perseguição. Então houve muitos lá, né? E Pedro conhecia muitos. Ele tinha viajado provavelmente lá, mas essa não importa para hoje à noite. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o quê? Obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E versículo 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos terminar com mais um versículo. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Quero ler versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. E nós lemos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pensa o que está dito aqui. Agora lembra, quando Cristo voltar, Ele vai santificar a igreja, porque somos pecadores. Na nossa vida de agora, devemos sempre procurando viver vidas santas, mas de vez em quando caímos, pecamos, somos pecadores. Mas nós devemos criar já no nosso interior o costume, o hábito de logo confessar esse pecado, fazer tudo correto entre si e o seu Senhor, para se manter em comunhão com Ele. E o que falhar, Ele vai cuidar. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos estar vivendo, procurando demonstrar santidade nas nossas vidas, porque Ele é santo. Lembra, santidade quer dizer qualidade ou virtude de santo, pureza. E devemos ser santos, porque Ele é santo. O que quer dizer santo? Algo que é essencialmente puro, perfeito. Aquele que vive conforme a lei de Deus. Disse especialmente da conduta exemplar, ou da pessoa que dá essa conduta exemplar, irrepreensível. Seja santos, Deus disse, Cristo diz, porque eu sou santo. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar na Tua Palavra. Pai, nos ajudar, cuidar das nossas próprias vidas, para que podemos demonstrar santidade, para que podemos ter vidas santas, para que em tudo, Pai, podemos estar sempre Te agradando, demonstrando gratidão que nós temos pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Nos dirige esse dia, essa semana, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e no futuro, até que Cristo voltar. Pedimos tudo isso, Pai, no nome de Cristo Jesus.
271. Não, 270. Eu estava procurando qual era. Tem dois hinos que chamam Tempo de Ser Santo. O pastor falou sobre ser santo. Então, o 270, que é o que eu conheço, o outro eu não conheço bem. Então, 270. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantar esse hino. 270. Tempo de ser santo. Antes de terminar o culto hoje à noite. Tempo de ser santo, tu deves louvar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo, e as bravos valer, as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar, a sós sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter, na tua conduta prova seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar, o mestre seguindo, por onde guiar, luz ou tristeza, sempre obedecer, a fonte divina jamais esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorre os aflitos, cheleco de amor, os passos seguindo no teu Salvador. Vamos orar antes de encerrar. Senhor Deus, te agradeço porque o Senhor nos dá o tempo de ser santo hoje e agora. Te peço, nos santifica na tua palavra, nos ajuda a termos uma comunhão santa entre os irmãos, nos ajuda a te conhecer mais para que sejamos limpos e purificados e assim o mundo veja que o Senhor habita em nós. Te agradeço por cada um dos irmãos e nos ajude nessa próxima semana a vivermos para ti. Te agradeço, em nome de Cristo.